Pai do Senhor, meus irmãos, palavra de Deus se encontra aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Juízes, capítulo 6, versículo 6 e o 7. O título diz: Servidão sobre os midianitas. Diz assim: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas. Glória a Deus. Meus irmãos, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Israel pecou, transgrediu, desagradou ao Senhor de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra fala que o Senhor permitiu que os midianitas viessem sobre o povo de Israel e colocasse eles sob servidão por 7 anos. Por 7 anos. E a Bíblia fala que os midianitas estavam prevalecendo contra Israel. Conforme eles prevaleciam contra Israel, Israel teve que fazer alguma coisa, teve que se proteger. E a Bíblia fala que Israel correu e começou a tomar algumas prevenções. O que Israel fez? Israel fez covas. Israel fez covas nas cavernas. Israel fez fortificações nas cavernas para esconder algum mantimento, alguma plantação, alguma coisa. Porque quando eles semeavam, vinham os midianitas, os amalequitas e os do Oriente e saqueavam tudo. Levava tudo, a novidade da terra. E o povo de Israel ficava sem nada. Levava as ovelhas, levava os bois, jumentos e ainda a plantação, o alimento, a comida. E o povo de Israel ficava sem nada. E eles vinham como gafanhotos, a Bíblia fala, destruindo tudo. Eles vinham como uma grande multidão. Esses 3 exércitos se juntaram e eles se tornaram uma grande multidão contra o povo de Israel. Então o povo de Israel estava de mãos atadas, de pernas atadas, braços atados. Eles não tinham o que fazer mais. O que eles podiam fazer era as covas, as fortificações nas cavernas. Eles estavam fazendo, mas até isso eles descobriam e saqueavam tudo. E aí não tinha mais o que o povo fazer. O povo estava sendo destruído. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava empobrecendo devido ao saqueamento que aqueles exércitos faziam, através do roubo que aqueles exércitos traziam ali em Israel. Israel empobreceu, Israel ficou sem nada. Aí a Bíblia diz que Israel começou a clamar ao Senhor. Oh maravilha, oh glória a Deus. Israel começou a se lembrar do Senhor e a se lembrar do poder do clamor, e aí começou a clamar ao Todo-Poderoso. É momentos difíceis, é em momentos de saqueamento, de pobreza, de crise, é momentos de tempestade, de aflição, que muita gente começa a se lembrar do Senhor e começa a clamar ao Senhor. Eita, meu Deus! E sucedeu que os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor por causa dos midianitas. Muita gente nesses dias está clamando por causa da pandemia, por causa do vírus, por causa da dificuldade. Muitas vezes o Senhor nos desperta para clamar a Ele, para buscar a presença dEle. E aí quando a igreja clama, o Senhor responde. Eita, porque Jeremias 33 fala: clama a mim, Jeremias, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eita, tremendo, eita, fiel. E a Bíblia diz que Israel clamou por causa dos midianitas. A palavra clamamos por causa do vírus. Oh glória! Israel clamou por causa dos midianitas. Nós estamos aqui clamando por causa do vírus. E a Bíblia fala que Deus, quando Israel clamou, Deus enviou aos filhos de Israel, Deus enviou um profeta. Eita, olha aí! E os profetas estão sendo levantados nesses dias para liberar uma palavra, para dar uma palavra profética, para falar algo de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel. E esse profeta disse: Israel,
Ah, sim, diz o Senhor, do Egito eu tirei vocês da casa da servidão, eu livrei vocês da mão dos egípcios, da opressão dos egípcios, eu expeli aonde vocês passavam, das terras que vocês passavam, eu expeli as nações, eu tirei as nações, o povo, para vocês habitar na terra, e eu disse uma coisa só para vocês, Israel, eu disse para vocês não temer aos deuses dos amoreus, em cuja terra onde vocês habitavam, eu disse para vocês não temer, eu disse para vocês não se prostrar, não se reverenciar a esses deuses, a essas imagens que não é nada, eu disse isso para vocês, eu disse para vocês temer só a mim, Israel, mas vocês não me deram ouvido, vocês não foram obedientes, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. O Senhor já avisou para nós várias vezes, para a gente servir só a Ele, para a gente adorar só a Ele, para a gente temer só a Ele, mas muitas vezes nós estamos temendo ao homem, estamos temendo ao diabo, estamos temendo a carne, estamos temendo a outros deuses. Olha aí, meus irmãos, Daniel capítulo 3 também fala que o Senhor falou para Sadraque, Mesaque e Abednego: não temais a Nabucodonosor, e ao Deus deles, e eles não temeram, foram lançados na fornalha de fogo, e o Senhor deu um grande livramento. Oh glória, não temas, meus irmãos, o Senhor tem livramento para nós, o Senhor irá responder o nosso clamor. O problema aqui do povo foi que eles não obedeceram, eles não cumpriram a ordem de Deus. Sabe por que a nação, o mundo está passando por essa tempestade? É porque eles não obedeceram, eles não ouviram a voz de Deus, mas mesmo assim o Senhor não nos desamparou. É através do nosso clamor, é através da nossa união amanhã, um grande jejum, um Brasil orando, clamando, se arrependendo, se humilhando, o Senhor irá nos livrar dessa servidão do vírus, o Senhor irá quebrar o jugo da servidão e o Senhor irá nos dar vitória. Vamos orar, vamos nos humilhar, vamos nos arrepender.